Então é isso. Vocês estão conseguindo ver já a nossa tela ou não? Vamos ver agora, vamos ver agora. Pronto. Eu acho que vocês já estão vendo. Tá? Vocês estão vendo a tela aí com várias crianças? Estão vendo a tela com várias crianças? Pessoal, Estamos. pronto, beleza. Então é o seguinte, nós iniciamos o estudo de reações fotoquímicas e para falar sobre reações fotoquímicas, a gente tem que entender um pouco de pele. Creio que você já viu em outra disciplina a questão dos tecidos, né? Se pagaram anatomia, histologia e fisiologia, era para ter visto algo sobre isso. Mas, enfim, nós temos a pele com tonalidades diferentes, porque nela tem um pigmento chamado de melanina, tá? Então, a pele é um órgão grandão, ó, é o maior órgão do corpo humano, certo? E ele divide o ambiente do nosso corpo externo com o ambiente externo do interno, né? E aí, gente, a nossa pele tem diversas características, diversas. Então, por exemplo, quando a gente está jogando bola, jogando futebol, jogando vôlei, a gente começa a suar, né? Se a gente está no calor, a gente começa a suar também. Se a gente está no frio, a gente não começa a suar, não sua, sente frio. Então, toda essa questão da termorregulação é justamente causada, né? O efeito é efeito da pele, tá? Então, é a pele que faz essa termorregulação, tá? Também, a pele, ela tem vários nervos, muitos nervos, tem terminações nervosas que conseguem nos dar a sensibilidade. Tá? Se a gente pegar uma pontinha de um alfinete, tocar na nossa pele, a gente já sente. Ou seja, nossa pele, gente, tem muita terminação nervosa. Então, tem várias características aí, né? Então, aqui, no caso, a formação do suor, né? Ela se dá por uma glândula chamada de glândula sudorípara, né? Então, essa glândulazinha aí, ela faz com que haja a termorregulação. Então, quando a gente precisa eliminar líquido, ela expulsa o líquido, esse líquido que a gente chama de suor, tá? Então, basicamente, aqui, a composição da pele, gente, ela acontece através dos queratinócitos, dos melanócitos. Então, isso aí são células da pele. Queratinócitos e melanócitos, o que são células que compõem a nossa pele. Certo? E em relação ainda à composição, nós temos os vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Repetindo, nossa pele tem queratinócitos, tem melanócitos e tem vasos sanguíneos. Para que servem os vasos sanguíneos? Para irrigar, para nutrir. Para que servem os vasos linfáticos? Eles servem para meio que drenar a sujeira, né, do sistema sanguíneo, certo? E aí, gente, os queratinócitos, eles são células que estão bem superficialmente na nossa pele e elas servem como uma barreira protetora para as camadas mais internas, certo? Então, os queratinócitos, ele é uma célula que promove a hidratação da nossa pele, assim favorecendo com que sejam mantidas as camadas mais internas hidratadas. E os melanócitos são células que compõem a nossa pele também, que a função dela é produzir a melanina. A melanina é o quê? Um pigmento que, ao absorvermos a luz solar, nossa pele fica escurecida. Pele clara, pele escurecida. Por quê? Pelos raios solares. Né? Então, aqui nós temos um corte histológico evidenciando a composição da pele. Né? Então, ó, vasos sanguíneos. Na
realidade, gente, a pele ela é dividida basicamente em três partes. Na epiderme, que é a camada mais externa, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, ou também chamada de tela subcutânea, o tecido subcutâneo. Tem autores que só consideram o tecido epitelial a derme e a epiderme, certo? Então, nelas aí que são encontradas, principalmente na derme e na epiderme, principalmente não, na derme e na epiderme, essas células que acabamos de falar, que são os melanócitos e os queratinócitos. Lembrando que os queratinócitos, ele produzem proteínas e a sua intenção maior é de deixar a pele hidratada. Certo? Então, por exemplo, se a gente levar muito sol, pegar muito sol, a tendência é perder líquido, né? Então, aí os queratinócitos entram em ação e tentam deixar a pele mais hidratada. Tá? Aí, professor, e o que é que tem a ver isso com nossa aula? Isso tem a ver com a radiação solar. Radiação solar, nós sabemos que existe a radiação ultravioleta. São quantos tipos, gente? A radiação ultravioleta? Quem pode falar? Radiação ultravioleta. Quantos tipos são? São três. Três, ó. UVA, UVB e UVC, beleza? Então, essas radiações aí, elas interagem com nossa pele. E essas células aí estão para proteger nossa pele, principalmente as células chamadas de melanócitos, porque ela produz a melanina. Então, a melanina, gente, eu vou pular aqui porque... Enfim, vou pular. A melanina, galera, ela é um pigmento que é produzido pelos melanócitos, que quando há a exposição à radiação UV, essa melanina é ativada pelos melanócitos. E essa ativação é justamente a tonalidade da nossa pele que fica aumentada. Como, por exemplo, é o que chamamos de bronzeamento. Então, esse bronzeamento, esse escurecimento da pele é justamente uma ferramenta no qual a pele utiliza para proteger, para evitar com que a radiação solar penetre profundamente no tecido epitelial, certo? Então, existem outros fatores, outras características da pele, gente, proteção química, proteção física, proteção biológica, né? Existem várias funções da pele. Olha aí, ó. Olha que interessante, ó. Em 1 centímetro quadrado, gente, então, ó, meu dedo aqui, ó, tem 1 centímetro quadrado. Tem 200 terminações nervosas, 2 receptores de calor, 2 de frio e 25 de pressão. Então, olha quanto terminação nervosa tem em 1 centímetro quadrado. Em um quadradinho de nossa pele, quantas terminações nervosas tem. É por isso que qualquer coisinha que toca em nossa pele, nós sentimos, tá? Então, outra característica da nossa pele é a síntese de vitamina D, né? Ó, síntese de vitamina D, né? Então, a pele exposta aos raios UV converte molécula de gordura, né? De colesterol em vitamina D. Então, é por isso que os bebês tomam banho de sol, né? Mas é preciso saber a hora que é tomado esse banho de sol para acabar não recebendo radiação solar demais. Em relação à radiação solar, gente, a radiação do sol, ó, a radiação solar, ela tem 3 tipos de componentes, certo? Então, existe a radiação do tipo infravermelha, que nós não conseguimos ver, infravermelha, que está no Sol. A ultravioleta, que nós não conseguimos enxergar. E se tem a luz visível. Essa sim conseguimos enxergar. A luz visível do Sol conseguimos enxergar.
certo? Então, o Sol, gente, é formado por esses 3 componentes aqui, acima listados, certo? Então, desses 3 tipos de componentes, o que tem grande interesse, na realidade, na dermatologia, na fotodermatologia, é justamente a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, certo? Principalmente porque, pelo fato da radiação ultravioleta, ela causar efeito. Ela causa efeito dermatológico, né? Então, lembrando que nós temos 3 tipos de radiação ultravioleta, que ela foi dividida em UVA, UVB e UVC. Ó. UVA, UVB e UVC. Por que, professor, as radiações ultravioleta ela foi dividida? Porque, gente, essa radiação UV, a radiação ultravioleta, ela tem um comprimento de onda entre 100 a 400 nanômetros, certo? Então, isso aí é o tamanho da onda dela, o tamanho daquela onda que a gente viu na aula, espectro eletromagnético. Então, foi decidido que a radiação UV, gente, ela fosse dividida por tamanhos, certo? Então, aqui a gente tem uma média, ó, entre 100 e 280 é a UVC, de 280 a 320 a UVB, de 320 a 400 é a UVA. Isso é uma média. Agora, quem é que vai me falar aí? De 100 a 400 nanômetros, quem é menos nociva à pele? É quem tem 100 ou quem tem 400? Fala aí, vocês aí. Liga o áudio e mete o aço para falar. Entre 100 e 400 nanômetros. Quem é menos nociva à pele? 400? E aí, todo mundo concorda? 400? Isso é em relação à frequência de onda, né? Frequência, tamanho da onda. Tamanho da onda e frequência, né? Concordo também. A menos nociva é a 400. 400. Justamente porque eu tenho 400 nanômetros. Quanto maior o comprimento de onda, menor o poder de penetração. Tá bom, gente? Então, aqui, ela foi dividida em 3 justamente por isso. Porque cada tipo de comprimento de onda desse vai ter um poder de penetração diferente. Consequentemente, sua frequência também diferenciada. Certo? Então, ó, tá aí um resumozinho. Então, essa divisão foi feita em 1972, no Congresso. Enfim, foi feito no Congresso e aí dividiu. Vamos lá. Esse slide aqui é importantíssimo para a gente entender. Ó. Então, aqui, gente, nós temos os 3 tipos de... Lembrando que essa quantidade de nanômetros aí é uma média, tá? Então, vemos, nós temos os 3 tipos de radiações aqui, ó. O Sol, que está no espaço sideral, né? Sol, aí, que emite a radiação infravermelha, a luz visível e as radiações ultravioleta, que foram divididas em 3, porque já sabemos. Né? Então, isso está muito lá em cima, gente. Está lá em cima, lá em cima, lá em cima, né? Aí, gente, nós temos mais abaixo aqui, ó, mais abaixo, mas muito longe ainda, nós temos a camada de ozônio. Camada de ozônio. E aí, galera, a camada de ozônio, ela não consegue blindar a radiação UVA. Então, a UVA passa. UVA, ó, passa e chega onde estamos. A UVB, ela fica retida uma parte e outra parte passa pela camada de ozônio. E a UVC, ela fica retida pela camada de ozônio. Então, isso aí é bom ou é ruim, gente?
É bom, né? Que só passa mais fraca. É bom que só passa a mais fraca, entre aspas. Mas o que é que está ocorrendo com a camada de ozônio há muito tempo já? Há algumas décadas, podemos dizer. Buraco na camada de ozônio. Buraco na camada de ozônio. Aí o que é que acontece? O UVC pode passar, gente. E se a UVC pode passar, como ela tem um menor comprimento de onda em relação às outras, ela pode ser muito nociva à pele, podendo ajudar, na verdade, a causar câncer de pele. Envelhecimento precoce também. Certo? Então, galera, se liguem na UVC, e a UVC pode estar presente em picos de sol, e em fatos, o pico de sol é quase o dia todo, né? Então, gente, o que acontece? A radiação UV, ela pode entrar em contato com o nosso DNA e haver problemas, haver quebra do DNA. E aí, com isso, nosso corpo, muito bem, ele pode conseguir reverter a situação, né? Porque nós temos, nossa máquina é muito consistente e ela pode reverter o efeito da radiação ultravioleta. No entanto, às vezes, ao receber com grande intensidade esse tipo de radiação, pode acarretar efeitos fotoinduzidos, né? Fotoinduzidos. Certo? Então, por exemplo, aqui, um dos efeitos fotoinduzidos é o impedimento que ocorra a transcrição, transcrição do DNA. A transcrição, gente, é o que ocorre quando a célula vai produzir outra, ele precisa copiar o DNA, né? Ou quando é preciso produzir proteína, existe a transcrição feita pelo RNA para produzir proteína para o nosso corpo. Então, se o Sol aplicando muito no nosso corpo impede a transcrição do RNA aqui, no RNA mensageiro, impede a formação de proteína. E sabe o que é proteína? Uma das proteínas do nosso corpo, a melanina. A melanina é uma proteína. Então, se a gente toma muito sol, ocorre o prejuízo na produção de proteína. Como também ocorre o prejuízo na replicação do DNA. O que é replicação? Duplicação. Gente, o nosso DNA está lá dentro do núcleo, no caso na pele, ele é duplicado para a produção de novas células. Por quê? A nossa pele, ela é formada por células que descamam facilmente. Elas morrem, essa parte mais externa aqui, olha aqui, eu estou passando a unha na minha pele. Não sei se vai dar para ver. Mas aqui, bem aqui, minha pele está descamando, peguei um solzinho esses dias aí, então minha pele está descamando. Então, nosso corpo, gente, ele está fazendo com que o DNA se duplique. Então, quanto mais eu pego o sol, mais esse dano fotoinduzido impede que o nosso corpo produza novas células, certo? Então, assim, a questão do recebimento de muita luz solar é algo prejudicável ao nosso corpo, né? Inclusive, baixa o sistema imune, né? Diminui mais ainda o sistema imune, né? Causa uma imunodepressão, como também causa o envelhecimento precoce, certo? Então, quem pega muito sol, quem absorve muito sol, fica com a pele envelhecida. Então, nós observamos isso, geralmente, naquele pessoal da zona rural, que planta, né? Que vive no sol, a galera que está o dia todo no sol e aí recebe muita radiação solar, assim ficando com a pele velha antes do tempo, certo? Então, ali, tanto o VA quanto o VB, gente, ele agem sobre as células do nosso corpo, né, da nossa pele, na verdade, e as moléculas, elas absorvem, as moléculas da nossa pele absorvem
fazendo com que os melanócitos sejam ativados e enegrecendo nossa pele, assim protegendo, certo? Então, quando ao pegarmos sol demais, pode haver mudança na cadeia de DNA, assim, produzindo o que a gente não quer, que é promoção de neoplasias, né? A mais conhecida, gente, é o melanoma. Melanoma é o câncer de pele mais conhecido, certo? Então, ó, existe algo importante aqui nesse slide que eu quero que vocês entendam, que é em relação à radiação UVA. A radiação UVA, gente, ó, UVA, galera, ó, ela é 1000 vezes menos efetiva do que a radiação UVB. A radiação UVA é 1000 vezes menos efetiva do que a UVB. Beleza? 1000 vezes menos efetiva do que a UVB. No entanto, ó, ela tem de 10 a 100 vezes a mais do que a UVB. Logo, a gente se equipara. UVA, ela prejudica menos. No entanto, eu tenho muito mais do que UVB. Então, gente, UVA, UVB, pelo fato de ter tamanho, comprimento de onda diferente, a sua quantidade é diferente também, sendo a mais a UVA. Então, tanto o UVA quanto o UVB, gente, ela causa efeito direcionado à pele, certo? Porque ela existe em grande quantidade. Então, por essa existência em grande quantidade, gente, a UVA também ela pode causar dano à pele, certo? Então, quanto mais a gente se expõe à pele, gente, há essa interação da pele com as células e se for em horário de pico, né, de pico solar muito elevado, o que pode acontecer? O eritema é justamente isso aqui, ó. O eritema é justamente esse vermelhão que fica. Por quê? O eritema é causado pelo fato de que a radiação ultravioleta interage com as nossas células em defesa, né, ativa o que nós chamamos de inflamação, né, de cascata de inflamação. E uma das características da inflamação, gente, é a dor, o rubor, o calor, né, e esse vermelhão aí, esse vermelhão aí, né. Então, tem que se ligar aí quanto à radiação utilizando o protetor solar. Né? Então, quanto mais alto, então se eu estiver aqui no chão, né, no plano, né, no térreo, vamos dizer assim, e estiver lá na cobertura, no 20º andar, a intensidade da laje, né, e Bruninha está aqui, ó, a intensidade da laje que ela está se bronzeando é mais intensa do que o térreo. Por quê? Quanto mais alto, mais próximo o corpo estará exposto à radiação, certo? Então, quanto mais alto, quanto mais laje, mais exposição à radiação. Beleza? Então, existem consequências de acordo com o grau de pigmentação da pele. Então, pele mais escuras, né, tem efeitos bem menores do que peles muito claras. Então, pele muito clara fica, quando recebe a radiação solar, fica logo vermelhão, né? Acontece logo o eritema, né? O eritema. Acontece logo o eritema. E peles mais escuras, não. Por quê? Porque tem mais melanina. Então, professor, a melanina é o quê? É um pigmento que protege a pele. Ela funciona como se fosse um protetor solar, certo? Então, vejam a melanina como se fosse um protetor solar, como se fosse um guarda-sol. Então, a melanina é um guarda-sol, que evita com que a radiação solar ela penetre em camadas mais profundas da pele, certo?
Então, gente, ó, o câncer mais frequente de todos é o de pele, certo? O câncer mais frequente é o de pele. Geralmente, nas estatísticas, eles não estão lá, porque eles sempre excluem. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, o câncer de mama, ele está em primeiro lugar, fora o câncer de pele, com exceção do câncer de fora, não, com exceção do câncer de pele, porque o câncer de pele é o primeiro. O câncer que mais existe é o de pele, certo, pessoal? Então, tem um agente etiológico disso aí, é justamente a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta causa câncer de pele, certo? Então, isso aí é devido a essa radiação pelo fato de existir um efeito cumulativo. Então, desde que a gente nasce até morrer, nós captamos radiação UV e isso pode ocorrer a produção de câncer, principalmente o melanoma, que seria o tipo de câncer mais agressivo, né? Então, geralmente, isso acontece aí após os 40 anos. Por quê, professor? Porque eu disse agora há pouco. Porque pelo fato de ocorrer o efeito cumulativo, certo? Então, a partir dos 40 anos, a gente tem que se ligar com a questão de se aparecer um sinalzinho assim, e esse sinalzinho tiver uma bordinha sem uniformidade, a cor também for misturadas, não tiver simetria, tá? Então, como mostrado aqui, ó. Então, ao vocês observarem o que está nesse quadro aqui, vocês fiquem de olho aberto. Não quer dizer que é câncer, mas tem que ficar de olho aberto para poder investigar, certo? Então, aqui nós temos sinais benignos e aqui temos sinais malignos, ou seja, câncer. Os benignos, gente, ó, eles têm uma simetria, ou seja, geralmente é redondinho. Se a gente cortar no meio, vai ter uma banda igual a outra. O maligno, não. Ao cortar no meio, ele vai ter uma assimetria. O benigno vai ter a bordazinha regular. Borda regular. O maligno, não. Olha aqui o primeiro. Está bem irregular. Esse primeiro aqui tem característica de malignidade gigante. Então, ó, borda irregular. Borda irregular e borda. O quarto aqui, ó, borda irregular. Em relação à coloração, geralmente, no benigno tem uma tonalidade só. Normalmente, o maligno tem mistura de cores. Cinza, azul, um cinza meio azulado, o preto e um cinza claro. Certo? O diâmetro também, o diâmetro maior que 6 milímetros. Tem que entender também, observar, na verdade, em relação ao crescimento. Por exemplo, se hoje, dia 29 de setembro, tem um sinal com 3 milímetros. Aí, no dia 29 de outubro, esse sinal está com 5 milímetros. Tem algo errado. Está havendo uma multiplicação celular nesse sinal muito grande. Então, tem que ficar de olho. É por isso que você tem que ficar de olho nos sinais, né? Justamente, inclusive pelo crescimento, pela quantidade de tamanho que ele cresce no decorrer do tempo. Tá, gente? Então, aqui tem algum, vou mandar, vocês têm esse slide já, eu acho. Esse aqui é um tipo de câncer, chamado de carcinoma basocelular. Lembrando que câncer de pele, gente, ele pode ser muito bem tratado, né? Cirurgicamente, mas é preciso ter o seu diagnóstico, certo? Então, sempre que faz uma cirurgia para remoção do câncer de pele, ó, ele retira a pele toda, ó. Veja bem, que nós temos a epiderme, a derme, e também temos a gordura. Então, a gordura é onde fica a tela subcutânea, o tecido subcutâneo. Então, é feito tudo isso aí. Então, aqui nós temos um histológico, né? Onde vemos as células ao microscópio após uma bateria de coloração. Então, após essa bateria de coloração, gente, é possível ver
Então, nessas setas azuis aqui, ó, nós conseguimos enxergar um núcleo gigante, um núcleo muito grande. Então, é através, basicamente, disso que pode mostrar numa biópsia, né? Histológica é uma biópsia, que isso é um sinal de malignidade, tá? Então, veja esses pontinhos pretos escuros aqui, ó, nessa imagem, eles são os núcleos. Então, vejam que os núcleos, eles têm um tamanho médio. No entanto, esses três aqui, ó, basicamente, tá muito grande. Então, o que é que tem dentro do núcleo, gente? A galera aí sabe, ó. O que é que tem dentro do núcleo? O que é que tem dentro do núcleo, gente? Átomo. Tem átomo. Material genético. DNA, né? Aí, para produzir uma nova célula, o que é que o DNA faz? Replicação. Replica. Replicar é duplicar, né? Dobrar o DNA. Então, você tem um núcleo muito grande aqui, ó, como isso, ó, o núcleo grandão. Tá vendo o que de errado aí, gente? Provavelmente replicação desenfreada, né? Multiplicação desenfreada de DNA. Isso é bom ou é ruim? É ruim, né? É ruim, gente. Então, isso mostra um núcleo gigante, né? Um núcleo, um meganúcleo. Então, se tem um meganúcleo, isso aí é um sinal de algo maligno. Bom? Então, como é que se previne? Utilizando filtro solar. Existe filtro solar tópico, existe filtro solar também oral, tá? Se liguem nisso aí. Professor, licença. Como é que funciona aquele negócio de fator de proteção? Que é 40, 50, 100? Ele age de que forma nessa proteção? Com que um se diferencia do outro? Olha aqui, ó. Em que um se diferencia do outro? Ó, gente. É o seguinte, ó. Esse aí é o tempo com que esse filtro ele bloqueia, né, o sol. Certo? Já que você perguntou, a gente tem esse quadrinho aqui, ó. O melhor a se utilizar é o de 60, tá? É o de 60. No entanto, o de 30 já é muito bom. Por quê? A diferença do de 30 para o de 60 são apenas quase 2% o seu fator de bloqueio de raio solar, tá? Mas o que leva em consideração é o tempo. Por exemplo, se tu passa o bloqueador, aí passa 20 minutos com ele lá no sol, aí vai tomar banho de mar ou piscina. Então, o atrito com a água, né, principalmente a do mar, como também a da piscina, que tem cloro, isso aí vai remover o teu protetor solar. E aí tu tem que passar novamente para poder ele blindar melhor, certo? Então, esses fatores aí. Aí, outra coisa interessante, gente, é que esses bloqueadores solares, eles não bloqueiam contra o UVC, tá? Lembra disso. Por quê? Porque a UVC, teoricamente, não o quê? O UVC não está Atravessando, né? mas atravessa, né? Que vocês sabem, porque existe o buraco na camada de ozônio. Então, gente, na epiderme, a radiação ultravioleta pode provocar alterações nos queratinócitos, nos melanócitos. Lembra lá que a melanina é proteína, tá? A queratina também é proteína. Então, se o sol entra em contato com a nossa pele, ele evita a produção de proteínas, tá? Como também pode alterar na duplicação do DNA, ou duplicar demais, como foi mostrado aí, promovendo o câncer, certo? Então, célula de Langerhans, ó, isso aqui são células de defesa, tá? Da pele. Célula de Langerhans. Então, aqui, ó, a epiderme exposta com frequência ao sol torna-se espessa, ó. Então, a epiderme torna-se espessa, chegando a ter o dobro da espessura da pele protegida, tá? Então, a pele que leva muito sol, como a desse cara aí, ó, ela pode chegar em sua espessura o dobro, tá? Então, esse cara aqui, ele usou muito tempo boné para trás. Olha o que houve nele, ó. Ó, boné para trás, ó.
pele grossa aqui, né? Então, o melanócito, gente, ele é um fotoprotetor natural. Fotoprotetor natural, né? Por quê? Porque vocês já sabem, não vou perguntar. Então, olha o que acontece, ó. Isso aqui azul, ó, esse azul aqui com as perninhas, ele é um melanócito. Essa célulazinha, ela tem a capacidade de percorrer pela pele, gente, e elas chegam, ó, na camada mais externa, ó. E nessa camada mais externa, ela começa a pigmentar, a produzir pigmento, que é a melanina. E aí, evita com que os raios, ó, não deixando que os raios alcancem o DNA das células. Tá? Ah, professor, e por que nessa parte mais externa não tem muito problema? Gente, a camada mais externa da pele, ela é formada por células mortas já, certo? É por isso que descama muito fácil, certo? Então, se vocês pegarem a sua unha assim e começar a friccionar, ela vai descamar. São células mortas. Então, existem as queimaduras solares, dependendo da concentração solar, né? Mecanismo contra mutações genéticas, acontecendo o quê? Ó? Apoptose. Então, imagina que um danado desse pega sol demais, sempre. Aí o nosso corpo, o que é que faz? Ele mata as células, ó, como está mostrado aqui, ó. Ele mata as células pelo mecanismo que a gente conhece como apoptose, né? Que é a morte celular controlada, para que essas células elas não se dupliquem de forma errada, formando câncer. Só que nem sempre o corpo consegue fazer isso, né? Então, deixa eu ver aqui. Bronzeamento, vamos lá, bronzeamento. Bronzeamento, vocês sabem já o porquê que acontece isso. Se há exposição solar, a exposição à radiação ultravioleta, a pele tende a ficar mais escura por causa da melanina, é isso? Então, tem que ter receio contra os bronzeamentos artificiais, porque nessas máquinas, gente, ó, elas são para utilizar somente a radiação UVA, certo? Ah, professor, quer dizer que a UVA não causa câncer? Causa sim, se você pegar demais, causa câncer. Mas, gente, não existe fiscalização a essas máquinas. Então, tem clínicas que põem uma luz com um comprimento de onda menor. Aí, lá naquela clínica, o que acontece? Acontece o bronzeamento mais rápido. Ó, na clínica de fulano de tal, o bronzeamento é bem rapidinho. Apenas 2 sessões tu já fica bem bronzeada, com a marquinha. Só que naquela clínica, a luz lá tem um comprimento de onda menor. Aí, o que é que faz? Bronzeia rapidinho e causa dano no teu DNA também rapidinho. Certo, gente? Então, em relação ao bronzeamento natural, tem que ter receio com o horário, né? Principalmente com o horário. É interessante que se hidrate bem para evitar a superexposição solar, causando os eritemas. Os eritemas, assim evitando o envelhecimento precoce, consequentemente, a formação de câncer de pele, certo? Então, gente, galera do mal, brincadeira, gente. Então, na próxima aula, nós iremos ver